Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para vocês, para os seus familiares, que tenhamos um mês agora, esse que vem, e o segundo semestre, tenhamos um semestre de conquistas muito grandiosas e já vamos começar muito breve, no mês de julho, grandes realizações. Mas para isso, vamos terminar o mês de junho com uma grande conferência que vai acontecer aqui na Igreja Batista Getsemane, Entrada Franca. Mas antes, veja aí os livros do Pastor Jorge à sua disposição nos supermercados BH, em todas as livrarias evangélicas e também em algumas livrarias seculares e aqui na editora Getsemane. Veja aí algumas sugestões para todos vocês. Também o Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas. Muito legal, muito bom para você. Veja aí. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. E por fim, o Seminário Teológico Koinonia, uma escola de profetas, foi considerado o melhor seminário, aquele que tem a grande honra de preparar homens e mulheres para a seara do Senhor. Muito importante você participar com alegria e com prazer. Veja aí, chamada para o Seminário Teológico Koinonia. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. O texto para nossa meditação será em Isaías capítulo 40. Enquanto você encontra, eu gostaria de dizer a você que você vai ver algumas imagens aí do congresso de danças que nós tivemos. Foi lindo no último feriado, no dia 3 de junho. Foi o dia inteiro de louvor, adoração, porque o Senhor disse, louvai ao Senhor com danças. Muito legal. E você que vai viajar comigo para Israel. Opa, estava esquecendo, hein? Pastor Jorge, quando será a viagem para Israel? Eu vou agora em outubro, em nome de Jesus, né? Nós vamos em outubro com 150 irmãos, já está tudo programado, todos já estarão vacinados, vai ser legal. E vamos levar uma outra caravana em março, abril de 2022. São 150 vagas, já tem mais de 100 irmãos que já pagaram. Faltam somente umas 40 vagas para a viagem para Israel. Você vai deixar passar esta oportunidade? Acredito que não, hein? Você deve lutar para não deixar passar esta oportunidade. Viagem para Israel vai ser muito importante. Aí você vai ver que legal, tá bom? Voltando ao texto da Palavra de Deus, que é Isaías 40, eu vou falar um pouco sobre esta mensagem do livro Águia ou Galinha. Você está vendo que tem um livro maior e um menor? O maior é uma edição ampliada, revisada com testemunhos e experiências marcantes com respeito a esta ministração. O menor foi o primeiro livro que nós fizemos e muito útil para evangelizar. Se você quiser ganhar alguém para Jesus, não espere. Pode dar esse livro aqui, Águia ou Galinha, os olhos da pessoa serão iluminados, vai ser muito legal, tá bom? Bom, agora o texto da Palavra de Deus que nós vamos meditar e é uma oportunidade muito grande também, porque você sabe que nós temos aqui na nossa igreja
a reunião do Conselho de Pastores. Acontece aqui na Igreja Batista Getsemane. Inclusive está passando aí, olha, você veja embaixo na minha imagem aqui, no mostrador aqui, você vai ver uma chamada para a reunião do Conselho de Pastores, que vai ser no dia 29, e o preletor será o pastor Azaf Borba, né? Grande ministro de louvor, ele vai estar trazendo a palavra de Deus para nós, louvando a Deus também, vai ser muito legal, no dia 29 de junho, tá? Você já pode se preparar e tem um café 0800, no dia 29, a partir das 8h30 da manhã. Azaf Borba, o preletor e o ministro de louvor que estará participando. E vamos ter no dia 27, você vai ver aí uma arte mostrando também a chamada, o nosso congresso Intimidade, porque os congressos estão voltando. E vamos ter no dia 27 ao dia 30, a doutora Tânia Tereza, juíza, vai estar falando sobre libertação, sobre comunhão com Deus. Imperdível. Começa no domingo, dia 27, 7h30 da manhã, depois às 10 horas, depois às 17h30 e às 20h15 o congresso, tá? E também no dia 28 à noite, a doutora Tânia Tereza vai estar trazendo a mensagem de Deus. Também no terça, dia 29, Azaf Borba pela manhã, na reunião do conselho, e à noite, a doutora Tânia Tereza e o Azaf Borba. E na quarta-feira, vai ser uma noite de gratidão, de louvor, de adoração e de unção. Quando você estará preenchendo um pedido, esse pedido de oração, durante a conferência, cada dia você coloca um pedido de oração. E na quarta-feira à noite, nós levaremos estes pedidos lá no Monte Palmares, uma equipe de oração. E estes pedidos estarão sendo queimados lá no Monte Palmares, tá bom? Então, você pode participar. Lógico que nós temos uma limitação, mas estamos levando em consideração toda a preocupação, todo o zelo, álcool gel, distanciamento, né? Também a higienização do santuário. Nosso santuário cabe uma média de 5.000 pessoas, nós estamos ocupando não todos os 5.000 lugares, portanto, já se prepare. Do dia 27 ao dia 30, conferência Intimidade. E na terça-feira, dia 29, reunião do Conselho de Pastores. Informe-se aí com a igreja e você vai ver, anote tudo isso aí, vai ser muito importante você participar, tá? Tudo 0800, que Deus te dê a graça de estar agradecendo pelos livramentos, tanto seus quanto da sua família, na quarta-feira, dia 30 à noite, e eu estarei trazendo a mensagem do Senhor. Vai ser muito legal. A doutora Tânia Tereza vai estar, então, do dia 27, 28, 29, e encerramos tudo no dia 30, Azaf Borba e doutora Tânia Tereza. Veja aí a chamada. No final do culto também vai estar sendo relembrado para você participar. E que em breve nós tenhamos toda a liberação para os congressos e a total liberação desse tão terrível mal que é o Covid, que o Satanás fez com que a humanidade sofresse. Bom, diz a palavra de Deus, Isaías 40, versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Uma interrogação. Diz o santo, levantai aos olhos e vede quem criou todas as coisas. As estrelas, criou os astros, criou a lua, criou tudo. Deus falando, né? No versículo 28 diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, olha aí, não se cansa nem se fadiga e não se pode nem esquadrinhar o seu pensamento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Só Deus pode fazer isso. Do nada ele criar alguma coisa, né? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam, olha aí, presente, agora, não é renovarão, futuro, não. Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam. Quando Deus me deu a graça, o privilégio de escrever esse livro, há muitos anos atrás, eu ouvi uma pregação do pastor Rick Bonfim, deve ter uns quase 40 anos atrás, eu era bem jovem. E ele falou sobre águia e tal. Aí os anos passaram e eu fui conferir na Bíblia. O que a Bíblia falava sobre águia? E hoje esse livro já são vendidos mais de 12 milhões de livros, Águia ou Galinha. É um negócio que a gente vai divulgando aí, e muito legal esse livro, porque nos presídios eu mandei imprimir agora 100 mil livros, dentre eles Bênção e Maldição, Águia ou Galinha e o Espírito de Miséria, para distribuir nos presídios também, gratuitamente, nos hospitais, nos quartéis, também nos asilos. Eu mandei imprimir muitos livros para eu poder, e dentre eles o Águia ou Galinha e o Bênção, Maldição e o Espírito de Miséria. Porque a minha mente mudou. Eu era pastor auxiliar durante muitos anos e um dia Deus me deu a oportunidade para eu assumir o pastorado de uma igreja debaixo da cobertura espiritual do nosso querido pastor Glagno Terra Pinto, que foi no Floramar, meu primeiro ministério ali pastoral. E foi uma experiência muito grande. E naquela noite, no primeiro dia meu, o demônio se manifestou. Durante o dia, Satanás já tinha se manifestado através de um vizinho de frente, que a filhinha dele foi lá me pedir para libertá-lo, que ele estava quebrando a casa toda, e foi um problema terrível, porque ele me pegou pelo pescoço e quase me mata. E eu orei ali, eu não tinha experiência ainda com demônios assim. E depois à noite, no primeiro culto, a mulher começa a comer as flores. Eu fiquei desesperado, porque eu era o pastor da igreja e eu não tinha ainda aquele discernimento de repreender o demônio. E a mulher começou a comer as flores, pegou o caule com os espinhos e passou na boca, saindo sangue nos lábios dela, e eu não sabia o que fazer. Eu estava mal, péssimo. Primeiro dia, nos 2 primeiros dias de pastoreio, já o demônio querendo me aniquilar, me anular. Então eu, com muito medo, eu me lembrei da pregação, me lembrei daquela história da águia ou galinha. E o texto que me veio à mente foi esse texto de Isaías 40. Não foi nenhum texto que eu tinha ouvido quando então do pastor Rick Bonfim havia pregado. Então eu tremi, eu me acovardei diante das manifestações demoníacas. Aí eu percebi que eu era verdadeiramente uma galinha, ou um galinha, né? Eu não era um galo, não. O próprio Senhor Jesus, quando quis falar sobre o quanto ele se esvaziou, né? Ele disse, como uma galinha tenta juntar os pintinhos debaixo das suas asas, assim Deus, o Senhor, né? Ele faz com Israel. Quer dizer, uma galinha, para defender os pintinhos, ela se agiganta, ela fica feroz, ela avança com toda a força, né? Mas enquanto isso não acontece, ela tem realmente ali aquela posição de medo. E a nossa casa criava muita galinha. Nossa casa, nós tínhamos muitas galinhas em casa. E realmente a galinha, ela é muito covarde. Quando a chuva vem, há um prenúncio de uma tempestade, ela corre, ela se esconde, ela não aguenta ver. Então eu fui fazendo umas comparações, eu comparei a galinha com a águia, as duas atitudes. Mas a principal que eu quero falar com vocês, porque não dá para falar tudo, você pode comprar o livro, ligar para a editora Getsemane e pedir, eu quero esse livro Águia ou Galinha, né? Eu quero o livro Águia ou Galinha, o maior ou o menor. E eu tenho dado muitas palestras em muitas empresas me pedem, em muitos congressos, no mundo todo eu preguei sobre águia ou galinha. Mas o mais interessante é que Israel estava com muito medo de todos. E Deus usa a vida do profeta Isaías para dizer assim, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Aí diz assim, olha, diz o santo, levantai ao alto os olhos e vede, né, os olhos.
A imagem que você tem de Jesus, a visão que você tem de Jesus, determinará suas ações. Então a águia tem os olhos extremamente detectores de uma presa. A águia tem os olhos que podem detectar uma presa para ela a 5 quilômetros, 5.000 metros, 5 quilômetros de distância. Então, os olhos são fundamentais. Quando o gigante Golias olhou para Davi, ele diz: você vem a mim como um cão. Porque os olhos do gigante Golias eram olhos carnais. Ele viu ali aquele menino, aquele jovem, aquele adolescente, caminhando em direção a ele, que parece até o Natanael aqui da TV, eu imagino isso. E aí aquele jovem vindo, o que Satanás fez com o gigante Golias? Por causa dos olhos de Golias, olhando Davi, pequeno, raquítico, um jovem de aparência muito tímida, cabelos ali e tal, ruivos, o que ele fez? Satanás tirou fez Golias tirar o capacete, desarmar-se, e foi isso que foi o primeiro passo para Davi, além de se dispor, são muitas pregações, como uma águia, ele olha para Deus. Ele fala: você vem a mim com capacete, com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Os olhos de uma águia, os olhos de uma águia. Então, durante toda a minha vida, eu pedi a Deus que me ungisse para que eu tivesse os olhos como os olhos de Davi, como os olhos de José, que eram olhos de águia, olhos que enxergavam além do normal. Então, quando eu vou orar por um enfermo, eu peço a Deus que eu seja como uma águia. Quando eu vou empreender um projeto na Igreja Batista Getsemane, eu peço a Deus que me dê os olhos de uma águia. Porque está escrito aqui, olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Quer dizer, quanto mais alto, mais você enxerga. Está lá em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto, né, onde Cristo está assentado. Então você tem que enxergar além do normal. Eu tenho certeza que esse momento precioso que nós estamos aqui, eu vou orar agora, que você receba de Deus uma unção, os olhos de uma águia, porque o Senhor tem poder de transformar uma situação adversa numa situação poderosíssima de vitória. Você crê? Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa que me assiste agora, que me ouve, ela possa receber uma unção de ver além do normal, como Davi, o que os irmãos de José não puderam ver. Que em nome de Jesus Cristo, esta pessoa receba uma unção agora poderosa, acima de tudo aquilo que é carnal, e que Satanás, que é medíocre, que é destruidor, que é ladrão, possa ser repreendido. Eu te abençoo, meu amado, te abençoo, minha amada, e profetizo que os seus olhos serão iluminados hoje e para sempre, como os olhos de uma águia, para que Satanás seja destruído, em nome de Jesus, na tua vida, no teu propósito, no teu presente e no teu futuro. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém? Conferência Intimidade, a hora da virada, um tempo de unção, repreensão e gratidão, louvor com Azaf Borba, ministração com a pastora e juíza Tânia Tereza. As portas do inferno não prevalecem contra a voz profética da igreja. Conferência Intimidade, 4 dias impactantes, de 27 a 30 de junho, na Igreja Batista Getsemane. E no encerramento, quarta-feira, dia 30 de junho, às 19 horas, uma noite de unção e gratidão por todos que foram libertos deste mal chamado coronavírus. E dia 29, às 9 da manhã, pastor Azaf Borba no Conselho de Pastores e Ministros. Conferência Intimidade, aqui na Getsemane. Tempo de unção, repreensão e gratidão. Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você.
você. Participe!